Olá pessoal, tudo bem? Henrique aqui com vocês mais uma vez. E na aula de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre acessibilidade, que é o título 3 dessa nossa lei. E veremos os dois primeiros capítulos deste título, que é as disposições gerais e o acesso à informação e à comunicação. A aula 6, lembrando que eu vou dividir esse título 3 em parte 1 e parte 2, então parte 1. Aula 6, então sem mais delongas, vamos começar. E lá no artigo 53, pessoal, diz que a acessibilidade é um direito que garante à pessoa com deficiência e à pessoa com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer o direito de cidadania e a participação social. A acessibilidade também é vista como um instrumento para eliminar barreiras. E temos que observar algumas normas quanto à acessibilidade. E são elas: a aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo. Aí temos outorga ou renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação. Temos a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recurso público e a concessão de aval da União para obtenção de empréstimos e financiamento. E para concepção e implementação de projetos, devem atender aos princípios do desenho universal. Guarda, essa é a regra geral. E caso essa regra não possa ser atendida, deve ser adotada adaptações razoáveis. E caberá ao poder público promover a inclusão de temas referentes ao desenho universal. E os programas, projetos e linhas de pesquisa também deverão incluir temas voltados ao desenho universal. E tudo isso que vimos, pessoal, desde a etapa de concepção, olha só, desde a etapa da concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. E dando sequência, para construção, reforma, ampliação ou mudança de uso, aberta ao público, de uso público, privado ou coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. E quanto ao profissional de engenharia e arquitetura, ele declarará a responsabilidade em atender às regras de acessibilidade previstas na legislação. E deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade na aprovação, licenciamento ou emissão de certificado de projeto executivo, aí pode ser arquitetônico, urbanístico ou de instalação de equipamento, e no licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de obra ou serviço. As edificações pública e privada também devem garantir acessibilidade em todas as dependências e serviços. Projetos e construtoras, ou melhor, o projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar também devem atender aos preceitos de acessibilidade. As construtoras e incorporadoras devem assegurar um percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis. E como nós já sabemos, também é vedada a cobrança de valores adicionais. Eu vou deixar aqui uma leitura do artigo 59 que nós vamos pular. E no artigo 60, pessoal, diz que orientam-se, mas na verdade aqui nós vamos falar sobre, dentro das normas de acessibilidade, nós vamos falar aquilo que deve constar dentro das normas. Aí aqui são 11 pontos, eu vou falar aqui de uma forma bem rápida, mas você pode acompanhar na lei, fiz alguns desenhos aqui, não todos, só para exemplificar. O que deve constar? Primeiro, planos diretores municipais, planos diretores de transporte e trânsito, planos de mobilidade urbana, planos de preservação de sítio histórico, códigos de obras, códigos de postura, leis de uso e ocupação do solo, lei do sistema viário, coloquei um olho aqui que está vendo, viário, estudos prévios de impacto na vizinhança, né?
atividade de fiscalização e imposição de sanções e, por fim, a legislação referente à preservação contra incêndio e pânico. Aí você pode desenhar um foguinho aqui que eu desenhei para fazer um incêndio. E vamos seguir. E quanto às normas de acessibilidade, nós temos as premissas básicas na formulação, implementação e manutenção de políticas públicas. São elas: primeiro, as prioridades, depois os cronogramas, a reserva de recursos e o planejamento contínuo e articulado. E é assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos, lembrando, em formato acessível. E agora passamos ao capítulo 2 desse título, que é o acesso à informação e à comunicação, que também devem ser acessíveis. E a acessibilidade, primeiro nós vamos falar aqui sobre sites. A acessibilidade em sites ela é obrigatória para empresas brasileiras ou com sede, tem um copinho d'água de sede aqui, de sede, ou com sede no Brasil, e também os órgãos do governo. Deve conter também o símbolo internacional da pessoa com deficiência, lembrando que em destaque. E nos telecentros e lan houses deve também ter instalações acessíveis com no mínimo 10% acessível, ou pelo menos lá tenha um computador, pelo menos um. E cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel para celular com acessibilidade. E os serviços de radiodifusão de sons e imagem devem permitir o uso dos seguintes recursos: subtitulação, janela, o intérprete de Libras e audiodescrição. Agora, a acessibilidade em livros ela é obrigatória. E o poder público ele incentivará o uso de livros em formato acessíveis. Editoras que não ofertarem produção de livros em formato acessível serão impedidas de participarem de editais de compra de livros para o poder público. Ou seja, se não fizer isso, não vai poder participar do lucro, não vai poder participar na edição de livro, na compra de livro. Formatos acessíveis, olha só, o que seria esse formato acessível que a gente fala? Questão de livro seria software de leitura de tela, leitura com voz sintetizada, aqui estou só fazendo a leitura mesmo, ampliação de caracteres, coloquei uma lupinha aqui para você identificar, para aumentar, diferentes contrastes e a impressão em braille. E a acessibilidade em sites de comercialização virtual e e-mails publicitários também devem ser acessíveis. E, mediante solicitação, devem disponibilizar em formato acessível bulas, prospectos, textos e materiais de divulgação. E terminando o nosso assunto de hoje, no artigo 71 diz que os congressos, os seminários e as oficinas e os demais eventos de natureza científica e cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Programas, as linhas de pesquisa e os projetos também devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com a organização da sociedade civil, promover capacitação de tradutores e intérpretes de Libras, guias e intérpretes, profissionais habilitados em braille, audiodescrição e por aí vai. E chegamos aos exercícios, pessoal. É uma aula bem breve, é uma aula curta. Como você já pôde perceber, muitas coisas já estão se repetindo dentro de um tópico, dentro de um título, de um capítulo sobre acessibilidade. Nós já falamos um pouco em outras aulas. E aqui eu vou deixar alguns exercícios, 6 exercícios. Você pode pausa esse vídeo, copia as perguntas e vai te ajudar na compreensão dessa aula. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal para dar continuidade ao nosso estudo. Cada vídeo que sair, para você
receber a sua notificação. E no mais é isso. Fiquem todos com Deus. Forte abraço, até a próxima. Valeu!